Olá pessoal, esse vídeo de hoje é dedicado a você que quer melhorar a sua fotografia, fazer as melhores fotos possíveis, mesmo utilizando um equipamento de entrada, tá? E para que a gente faça esse exercício hoje, eu vou utilizar a Canon T100. Eu vou utilizar a Canon T100, a princípio com a 1855, tá? Se der tempo eu faço um teste com a 24mm e talvez com a 1855 também. E para fazer esse exercício, eu estou aqui numa situação que seria o pior cenário possível para isso, tá? Eu vou fazer fotos de natureza, que geralmente são fotografias que são feitas com equipamento bastante sofisticado. É um tipo de fotografia que exige muito, por exemplo, de nitidez. Porque se você fotografa uma pessoa, você faz retratos de pessoas, vai exigir em outros aspectos. Mas, por exemplo, a nitidez nem sempre é tão exigida. Às vezes a pessoa nem gosta se a foto ficar muito nítida, porque vai mostrar muito defeito e tal, e dá mais trabalho para edição, vai ter que dar aquele tapa na pele e tal. Já na fotografia de natureza, não. Existe uma exigência grande por detalhe. Claro que por questão estilística, por questão criativa, a pessoa pode querer uma foto menos nítida, sendo fotografia de natureza, mas não é o comum, não é o que se espera geralmente. Quando se trata de fotografia de natureza, geralmente a gente quer uma foto nítida, principalmente nesse estilo assim que eu costumo fazer mais, que é fotografar a biodiversidade. Aí sim a gente precisa, né, fotografar planta, animal, com o maior detalhamento possível. Eu vou passar umas dicas de como você melhorar a qualidade da fotografia, serve para vídeo também, para você melhorar a qualidade da sua fotografia mesmo tendo um equipamento básico. E nesse caso aqui, a T100, as primeiras dicas que eu vou passar vai ser com relação à configuração da própria câmera, tá? Então, gente, começando. Lembrando que essas dicas aqui, elas valem também para a T6, porque são câmeras muito parecidas, a T100 e a T6, embora, por exemplo, na hora de ligar, a T6 tenha uma chavezinha que fica aqui, de on-off, e a T100 ela liga direto aqui nesse botãozinho rotatório. Então vamos lá, olha. A princípio a câmera está aqui desligada, tá? Vejam que o botãozinho branco aqui, a pontinha branca aqui, está indicando na posição off. E aí quando a gente liga, a gente tem o modo P, que eu não vou comentar agora. E a gente tem esses modos aqui, que são o manual, o modo AV, o modo TV e o modo automático. A maioria das pessoas quando está começando, geralmente utilizam o modo automático, porque é difícil, é muita coisa para configurar, e você tendo a comodidade de utilizar o modo automático, é algo bem parecido com o que as pessoas já fazem utilizando o celular. Então, bom mesmo é você utilizar o modo manual, tá? Ou os modos semi-automáticos, o modo AV e o modo TV principalmente. No modo TV, você tem como prioridade o tempo de exposição, tá? O tempo, aquele númerozinho que aparece 1/100, 1/250, 1/50, tá? Essas frações de tempo, que na verdade são frações de segundo,
que a câmera vai manter o sensor exposto à luz. Enquanto menor o tempo, então 1/200, 1/500, 1/1000. Se você tem luz suficiente, utilizar um pequeno tempo de exposição é melhor. Se você tremer a câmera, não vai ter perda de nitidez. Nem sempre a falta de nitidez em uma imagem é porque a sua lente não é nítida ou porque a sua câmera não tem megapixel suficiente. Na verdade, muitas vezes isso acontece simplesmente porque você usou um tempo de exposição muito baixo, algo muito próximo de 1 segundo, e você não estava com a câmera no tripé ou estava fotografando algo em movimento. E aí vai ter uma aparência de desfoque ou de falta de nitidez, mas na verdade pode ser falta de estabilidade da câmera ou da lente, tá? No caso aqui eu estou usando uma 1855 que é estabilizada, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha. Ela tem o estabilizador que está ligado. Eu geralmente utilizo o foco no manual, eu prefiro muito usar foco manual, tá? Mas é isso. Então no caso do modo TV, você vai ter como prioridade o tempo de exposição. Aqui você vai ter o controle do tempo de exposição, tá? A gente usa exposição longa quando vai fazer foto noturna, quando a gente vai fazer uma foto com muita luz e com muito movimento, que a gente não quer borrar a foto e a gente não tem um tripé para estabilizar a câmera, então a gente usa o menor tempo possível. Quando você usa o modo TV, a câmera está entendendo o seguinte: você vai determinar o tempo de exposição e a câmera é quem vai calcular o ISO, a sensibilidade do sensor à luz, e aí esse clareamento artificial da cena ele pode gerar ruído, então o ideal é que você não aumente muito o ISO. E a câmera vai também configurar automaticamente, nesse modo aqui, no modo TV, ela vai configurar automaticamente a abertura do diafragma da lente, que é o orifíciozinho interno pelo qual a luz perpassa da lente, do ambiente pela lente para o sensor, tá? Então a gente tem uma outra opção que é o modo AV. No modo AV ele vai funcionar um pouco diferente. Você vai ter o controle manual da abertura do diafragma da lente. Lembrando que essa abertura da lente ela vai ser mostrada pelo valor de f. Então, por exemplo, f/2.8 é uma abertura grande. f/4 já é uma abertura menor. f/8 já é uma abertura menor ainda. f/11 menor ainda a abertura do diafragma, tá certo? E eu vou já comentar os efeitos que essa abertura maior ou menor de diafragma pode ter na cena, tá certo? Mas quando você está no modo AV, você está tendo o controle da abertura do diafragma, enquanto o tempo de exposição e o ISO é que vão ser agora as variáveis que a câmera vai calcular e vai decidir automaticamente por você, tá? Modo TV, você controla o tempo de exposição e a câmera calcula o resto. Modo AV, você prioriza a abertura do diafragma da lente, enquanto a câmera vai calcular o resto sozinha. E aqui tem o que a gente chama de modo full manual, né? Que é um modo em que você controla tudo manualmente. E eu vou começar a mostrar como é que a gente trabalha com esse modo manual, tá? Então, olha só, gente, se a tela ficar desligada, você dá um cliquezinho aqui no botão de disparo, tá? Aí a tela vai mostrar de novo as informações. Então vamos lá. Primeiro aprendendo aqui a ler o painel, né? Aqui, olha, está mostrando que ela está no modo manual, com um tempo de exposição de 1 segundo dividido para 500, tá? 8.0, então a gente está usando uma abertura pequena de diafragma. Eu já vou explicar por que eu uso essa abertura pequena, tá? E o ISO 100, tá? Que é o menor ISO que essa câmera tem, porque, como eu falei, o ISO é uma forma artificial, tá? De iluminar a cena. Então, na verdade, não ilumina a cena, né? Ela clareia digitalmente a imagem e isso tem uma tendência a gerar ruído na imagem. Então, eu utilizo o ISO no mínimo sempre que possível. Nem sempre vai ser possível, mas sim. Aqui, olha, uma informação importante. Eu estou fotografando em RAW mais JPEG, porque
O arquivo RAW ele é bem mais flexível para a gente editar, tá bom? Esse quadradinho aqui mostra o modo de medição, tá? E mostrando que está no foco manual, porque de fato eu estou utilizando foco manual. Aqui a gente tem o balanço de branco e aqui a gente está vendo o Picture Style. O que é o Picture Style? Tem relação com o formato, como a câmera vai desenhar a fotografia, porque quando a gente fotografa, a câmera ela sempre interpreta as cores e a luz de alguma forma, tá? Então existem formas da câmera priorizar isso. Deixa eu mostrar para vocês, porque isso aqui é importante, ó. Qualidade de imagem. Aqui em cima, olha, a gente tem o arquivo RAW, tá? Arquivo RAW mais JPEG na melhor qualidade possível. Aí a gente tem, saí aqui. Aí a gente tem outras características. E aí eu vou mostrar para vocês onde está essa parte da cena. O estilo de imagens vai ser retrato. Quando eu fotografo natureza, muitas vezes eu utilizo esse modo aqui, que é o modo de paisagem, tá bom? Então, ó, a gente começa aqui no modo alto, standard, retrato, paisagem. No neutro você vai visualizar algo mais parecido com aquilo que vai estar no arquivo RAW, tá? Tem o fiel, tem o monocromático, né? Mas vamos cá, olha. Eu muitas vezes utilizo isso aqui, olha. O modo paisagem, tá? Por quê? Porque quando eu estou fotografando natureza, eu não quero disfarçar detalhes. Eu quero que os detalhes apareçam sim, sem medo. Pode ter muito contraste, não é um grande problema isso, na verdade, muitas vezes é até interessante que a foto saia bem contrastada. Tá? Então, por causa dessas características, eu seleciono isso. Se você estiver utilizando vídeo, você também precisa testar para a sua iluminação, para o ambiente que você faz, como é que dá mais certo, tá? Você faz os testes, olha, voltando aqui, aproveitar que a tela voltou, mostrando aqui, olha, menu, aí a gente tem várias guias, olha, tem primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. A gente tem uma série de guias aqui no menu, olha, enquanto a gente vai mudando para a direita, vai aparecendo um monte de coisa para configurar na câmera, tá? E no caso da T100 aqui, nessa segunda guia, a gente tem o estilo de imagem, tá? Que é aqui a última opção da segunda guia, tá? E aí a gente tem essa escolha. Eu coloquei no estilo de paisagem, lembrando que isso aqui não é aquele formato retrato, assim na vertical versus paisagem, não. Isso aqui não é formato, tá? Isso aqui é estilo. Isso aqui é a forma como a câmera vai interpretar as cores, tá bom? Então vamos lá de novo. Ok, escolhi o estilo RAW mais JPEG, tá? Vou fazer a cena dessa forma aqui que eu escolhi. Bom, agora vamos entender como é que a gente vai ler. Isso aqui eu já falei. Quanto menor o tempo de exposição, menor a chance da câmera pegar tremido. Qual o problema? O problema é o seguinte. Quando a gente tem um tempo de exposição muito pequeno, tá? Então 1 dividido para 4.000, né? Então esse tempo de exposição muito pequeno, ele não vai pegar nenhum tremido. Porém, como o sensor fica um tempo muito curto exposto à luz, a foto vai sair mais escura. Até 1/250, até aqui, ó. Até 1/250, a maioria das fotos que você fizer não vão sair tremidas. Para fotografar pessoas, 1/250 tá assim, tá muito rápido, tá? Então, se você tiver luz suficiente para fotografar em 1/50, então a sua foto não vai sair tremida, não vai ter erro nenhum. E é por isso que é importante você fotografar com flash quando você fotografa pessoas. Na verdade, flash é importante em várias situações, tá? Daqui a pouco eu vou comentar como é que você pode aproveitar na fotografia de natureza o uso desse flashzinho pop-up aqui, tá bom? Ok, seguindo adiante. A gente vai ter esse controle aqui, tá certo? Toma cuidado para nunca colocar tipo 1/25. Isso é muito tempo de exposição e pode fazer com que a sua foto saia tremida se você não tiver um tripé, tá certo? Então a gente vai fazer fotos aqui com a luz do sol, com a luz natural do dia. Então não precisa de um tempo tão longo de exposição. Então a gente pode voltar
começar a procurar a cena a partir aqui de 1/250. Deixa eu mostrar para vocês. Ah, tá. E lembrando que aqui, olha, é que a gente muda. Girando esse volantezinho aqui, é que a gente vai ter, tá certo? A mudança aqui, olha, no tempo de exposição, tá? Vou voltar para 1/250, ok. No caso da T100, você vai configurar a abertura do diafragma aqui, olha. Você clica no botãozinho AV antes de girar esse mesmo botão, tá? Se você só gira o botão aqui de cima, você vai estar mudando o tempo de exposição, tá? Mas se você clica aqui nesse botãozinho, tá? E aí depois você gira o botão, aí você vai estar mexendo no valor de F, tá? Que é a abertura do diafragma da lente, tá? E para mexer aqui no ISO, que essa câmera não é touchscreen, tá? Então aqui tem um botãozinho específico, olha aqui no meu polegar, acima do meu polegar, a gente tem o botãozinho do ISO, tá? Então eu posso também segurar aqui para mexer no ISO, tá bom? Manter ISO 100. Agora, por que eu estou utilizando F/8? A abertura do diafragma, ela tem alguns efeitos principalmente estéticos na foto, tá? Mas ela também interfere na qualidade. Se eu baixo essa abertura do diafragma aqui para menor que a lente pode, no caso eu estou utilizando, como já falei, 1855, que é a abertura menor que ela tem, aliás, a maior abertura que ela tem, menor valor de F, é 4. Quando a gente usa uma abertura menor, a gente tem dois efeitos. A gente tem um maior desfoque no plano de fundo, tá? A área desfocada é maior e a área em foco é menor. Então, quando você quer dar aquele desfoque no plano de fundo, baixar o valor de F é o ideal. E melhor ainda, se além de você, deixa eu mostrar aqui, se além de você diminuir o valor de F, cadê? Aqui. Se além de diminuir o valor de F, você aproxima o objeto da lente, então tira a foto com o menor valor de F possível e maior abertura do diafragma possível, portanto, e a maior aproximação entre a lente e o objeto que a sua lente conseguir focalizar, isso aí vai potencializar o desfoque no plano de fundo, tá? É esteticamente interessante, porém, vamos lembrar aqui, se eu estou usando a 1855, significa que eu não tenho aqui a melhor lente do universo, tá? Eu tenho uma lente boa, eu tenho uma lente perfeitamente utilizável, mas é uma lente de entrada, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar não F4, mas sim F8, talvez F11. Não é regra, vai depender da luz que você tem disponível, vai depender das suas preferências estéticas, de como você quer compor a sua cena e tudo mais. Mas eu procuro logo essas características, tá? ISO 100, F8 e 1/250, por quê? Porque se eu coloco em 1/250, significa que a chance de algo tremer na minha foto é muito pequena, tá? De algo sair borrado por tremido é uma chance pequena. Se eu coloco F/8, eu tô aqui, gente, numa região que a gente chama de sweet spot, né? Que é o ponto doce, o ponto ótimo, vamos dizer assim, de nitidez da lente, porque quando a gente fala especialmente de lente zoom, a gente tem um ponto ótimo de nitidez no zoom da lente, tá? Nesse range aqui de zoom, a gente tem um ponto ótimo de luz que geralmente não está no zoom máximo, nem está no zoom mínimo, tende a ficar aqui pelo meio, assim como a abertura do diafragma também, o valor de F, a lente ela vai mudar a capacidade óptica dela de acordo com essas características. A gente começa com F8, por quê? Porque é o ponto ótimo, tá? É o ponto em que a lente vai ter uma maior nitidez. Geralmente essas lentes que vão de abertura F4 em diante, a maior nitidez a partir de F8, entre F8 e F11, tá? Com algumas variações dependendo da lente. Então é interessante você sempre saber qual é o ponto ótimo da sua lente. Então, feitas essas considerações, vamos lá fazer umas fotografias e pôr à prova, né, pôr em teste essas configurações e ver o que é que vai pedir ajuste ou não. Vamos lá.
Então vamos lá, olha, na hora de você fazer seu clique, é bom lembrar o seguinte, a gente está aqui com uma DSLR, né, que são câmeras que têm um sistema de espelho. O sistema de espelho vai mandar a imagem aqui para o visor óptico, e lá dentro tem uma reguinha que vai dizer se a sua cena está com excesso de luz ou está com pouca luz, tá? Então, com base na leitura dessa reguinha, que vamos falar de modo bem simplificado, tende a ser melhor quando o ponteirinho está no meio da régua, no ponto central da régua. A reguinha que aparece lá é parecida com essa aqui, tá? Você vai visualizar ela aqui dentro. Por quê? Porque como a gente está visualizando aqui através de um sistema de espelhos, a gente não consegue ver como é que a foto vai ficar. Então você pode mexer em todas as configurações, mas olhando por aqui você não vê diferença, tá bom? Enquanto que quando você visualiza pelo visor digital aqui, aí sim você consegue ver como é que a cena está. Então eu vou mostrar aqui, olha, eu vou clicar aqui no botãozinho e aí a gente vai mudar da visão ótica para uma visualização digital. Tá vendo? E aqui eu consigo, portanto, ver a minha cena, tá? E aí fica mais fácil. Aquelas informações elas não desapareceram, elas estão informadas aqui embaixo, tá? Junto com a reguinha, tempo de exposição, abertura do diafragma, ISO, vai estar tudo aqui disponível, tá bom? Vamos lá colocar isso aqui à prova. Eu vou mostrar o resultado das fotografias e as configurações utilizadas. Vamos embora. Uma outra coisa bastante importante para você levar em consideração na pós-produção dessas fotos é que uma vez que a gente esteja fotografando com uma câmera de sensor APS-C, ou seja, um sensor menor que o sensor full frame, isso significa que essas fotografias elas vão ter um menor dynamic range, ou seja, um menor alcance dinâmico. Tipo essa região aqui, olha, que está com essa mudança de luz aqui do ambiente. Essa região clara já ficou praticamente mais estourada, tá? E essa região aqui escura, ela tá sim ainda com a iluminação mais adequada. Então, se fosse uma câmera full frame, ela teria uma capacidade maior de controlar, de mostrar isso aqui menos estourado e ao mesmo tempo conservar
os detalhes na região de sombra, tá? Quando a gente está com a câmera APS-C, a gente tem que lembrar que essa câmera tem menos capacidade, então tem menos capacidade nesse aspecto aí, tá? Tem vantagens, por exemplo, eu gosto muito de sensor APS-C porque quando eu fotografo natureza, quando eu fotografo bicho, eu preciso de aproximação, tá? E o fato de o sensor ser... Deixa eu passar o vento um pouco. E o fato do sensor de câmeras APS-C ser um pouco menor, me ajuda muito nesse quesito de obter maior aproximação do objeto que eu estou fotografando, tá? Mas também tem suas desvantagens e uma delas é justamente esse menor alcance dinâmico. Você vai procurar evitar isso na hora de fotografar. O arquivo RAW vai te ajudar a compensar isso na edição e na hora de editar, lembra de baixar, né, de diminuir o realce, né, as áreas de realce, as áreas de alta luz na sua fotografia, e lembra de aumentar a iluminação nas sombras. Isso aí vai reduzir, tá, essa perda de detalhe nas regiões muito claras ou nas regiões muito escuras, tá certo? Então é importante você trabalhar isso aí na sua edição. Trabalhar sempre lembrando de compensar as limitações do alcance dinâmico da sua câmera. O resto é questão de técnica, criatividade e do seu estilo. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal porque vem muito mais conteúdo interessante por aí. Até mais.